Agora que sabemos quais são os tipos primitivos e que o resto são basicamente objetos, podemos entrar então em quais desses tipos são tipos de valor e quais são tipos por referência. Antes de falar o que é um tipo de valor e o que é um tipo de referência, só vou deixar claro que os tipos que nós vimos na aula anterior, os tipos primitivos, são tipos de valor. Já um array, um objeto e uma função são então tipos de referência. Quando você atribui um tipo de primitivo a uma variável, é criado um local na memória que contém aquele valor e ele é única e exclusivamente associado a essa variável. Então, quando falamos aqui que, por exemplo, eu crio uma var x, que é igual a 10. Aqui é criado um local na memória. Então, digamos que eu tenho aqui na minha memória um local main de memória 001. Esse aqui é meu local de memória. Nele, coloco aqui que o nome é x e o valor é 10. É como se ele desse um alias, um apelido para esse local na memória. Então, x está basicamente atrelado a esse valor e isso está salvo na memória. Então, se fizermos agora que var y é igual a x e depois colocamos aqui que x é igual a 20, se eu der aqui um console.log em x e também em y, nós veremos aqui então que y mantém o valor 10 e já o x tem o valor atualizado para 20. Isso vai fazer sentido mais para frente. Mas o que eu quero dizer com isso aqui é que quando atribuímos um valor que já está em memória para uma variável que está sendo criada, a outra variável que está sendo criada, atribuímos apenas o valor dela. O que acontece aqui é que x ainda continua na memória, tendo seu valor 10. Y então recebe uma cópia do valor de x, então atribuímos a x um novo valor de 20. Agora, para tudo isso fazer mais sentido, vamos falar sobre os tipos de referência. Vamos comentar aqui e vamos dizer aqui então que x vai ser um objeto. Então, var x é igual a objeto. Ele vai ter aqui uma propriedade valor e que recebe 10. Bem simples. Agora aqui vamos dizer que var y recebe x novamente. E aqui vamos dizer que x.valor recebe 20. Basicamente o que fizemos acima, só que agora usando propriedades de um objeto. Se eu der um console.log de x e aqui um console.log de y, o que vai acontecer? Nós temos aqui então os dois objetos com o mesmo valor de 20. O y também tem a sua propriedade de valor com 20. Mas espera, eu não atribuí o x ao y antes de mudar uma propriedade? Agora vamos entender o porquê isso acontece. Diferente dos tipos de valores que associam diretamente um valor à variável, quando criamos um objeto ou array ou uma função e atribuímos a uma variável, estamos dando a essa variável apenas uma referência desse objeto na memória. Então aqui x não é o objeto com o valor 20. X é apenas um ponteiro que tem o endereço da memória onde contém esse objeto. Sendo assim, por exemplo aqui, só para ficar um pouco mais claro, eu tenho então aqui um local na memória que vai ser 0002. Esse local na memória, ele tem o meu objeto, valor 10. E depois o que acontece? Eu crio uma variável x que vai receber o meu main.0002. Quando eu crio uma variável y e atribuo x a ela, eu não estou, então, atribuindo aqui o meu valor 10. O que eu estou atribuindo aqui é o meu main.0002. Então, se eu mudo um valor, seja em uma ou outra, como ambos apontam para o mesmo endereço e esse endereço aponta para o nosso objeto realmente, então ambos irão perceber essa mudança quando ela acontecer. Aconteceria o mesmo se eu mudasse o valor depois em y. Então, se eu colocar aqui y.valor igual a 40, igual a 40 e eu limpar aqui e rodar,
pode ver que ambos têm 40. Então é por isso que os objetos são tipos de referência. Porque uma variável que recebe um objeto apenas guarda uma referência desse objeto propriamente dito, e não guarda o valor do objeto como um tipo de valor, que são os nossos tipos primitivos. Com isso já sabemos o que são tipos de valor e tipos de referência.